Sejam muito bem-vindos. Está no ar um novo espaço na Rádio Estádio. 45 minutos ao ataque. A Rádio Estádio, desde o seu início, que abriu espaço aos 45 minutos com 3 adeptos de cada um dos 3 grandes, em que se discutiu sempre, semanalmente, e vai continuar a discutir-se a atualidade dos denominados 3 grandes, Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, pela visão dos seus adeptos. Agora vamos abrir espaço também, porque é o apanágio da Rádio Estádio, a outros clubes, a clubes muito representativos no futebol português, ao caso do Boa Vista, do Vitória Sport Clube e do Sporting Clube Braga, a partir de agora sempre à segunda-feira, sempre às 17h10, com várias reposições da nossa antena. Vamos analisar a atualidade do futebol português, mas também pela visão dos adeptos destes 3 clubes, e fica prometido que no futuro vamos convidando também representantes dos outros clubes, e de relembrar que na Rádio Estádio há um comentador de cada clube que está na Primeira Liga, e portanto todas as semanas, a partir da próxima já, vamos convidar sempre um representante dos restantes clubes da Primeira Liga para também darem a sua opinião, para também terem voz e para também contribuírem para a reflexão que a Rádio Estádio quer que obrigatoriamente seja feita no futebol português. Passo a apresentar o nosso painel nestes 45 minutos ao ataque. António Duarte, comentador da Rádio Estádio, já bastante conhecido dos nossos ouvintes, do Sporting Clube de Braga. Ricardo Monteiro da Silva, que representa aqui o Boa Vista, e o Ricardo Silva, que representa o Vitória Sport Clube. Bem-vindos a todos. Obrigado por terem aceito o convite da Rádio Estádio. Sem demoras, vamos avançar no nosso programa. Vou começar com um tema que diz respeito a 2 dos representantes aqui neste painel, mas que no fundo diz respeito a todo o futebol português, numa altura em que estamos em paragem competitiva, e falo da questão do Sporting Clube Braga ter chegado a acordo com o Boa Vista para conseguir antecipar um jogo, digamos assim. Tudo certo, passa na comissão de calendário da Liga, mas depois de uma série de avanços e recuos, António Duarte, mesmo com o Boa Vista a ter dito que sim, que aceitava, a Liga acaba por invalidar essa alteração e motivou um ataque fortíssimo do Sporting Clube Braga à Liga de Pedro Proença, dizendo, incluindo, entre outras coisas, que este é um futebol dominado pelos 3 grandes e que, portanto, por causa disso, esse era o principal motivo para o jogo não ter sido aceite, a alteração de calendário. Perguntava-lhe, antes de mais, António Duarte, de forma direta, pegando neste tema, e já vamos ouvir os 2 Ricardos, se este é um campeonato e este continua a ser um futebol português mais virado para os 3 grandes. Muito boa tarde. Antes de mais, quero dar um abraço aos ouvintes da Rádio Estádio, aos meus colegas aqui de painel, também um forte abraço e êxitos desportivos. Essa é uma pergunta que se coloca há muitos anos no futebol português, dizer que o futebol em Portugal é disputado pelos 3 grandes. Eu costumo chamar os 3 estarolas. Quanto à pergunta que me coloca do acordo com o Sporting Clube Braga e o Boa Vista para uma das jornadas do nosso campeonato, a mesma não foi aprovada pela Liga, mas isto entronca em problemas muito mais profundos do que a não ou a aceitação deste desafio nos moldes e nas horas em que estes clubes acordaram. Temos de nos lembrar que Pedro Proença foi eleito ainda há relativamente pouco tempo com a anuência destes clubes, ou seja, com o Boa Vista e com o Sporting de Braga. Portanto, e depois faz comunicados, quanto a mim, exagerados, porque ataca-se espaços do futebol que não são muito importantes, que é chamar as pessoas de vaidosas, que não têm competências, que, enfim, eu costumo dizer que hoje no futebol, e nomeadamente na Liga, não há dirigentes, mas sim funcionários. E, portanto, isto entronca tudo nestes problemas, é que quando de enfrentar estes mesmos problemas e, portanto, e dar-lhes soluções, preocupam-se mais em, de facto, em votar em senhores que não têm competências para serem presidentes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. É isto que se verifica. Ricardo Monteiro da Silva, o Boa Vista aceitou, como eu já disse, esta alteração. Depois a Liga dá o dito por não dito, há um e-mail que é trocado a aceitar, mas a pergunta que te faço diretamente, aqui há dias tivemos aqui o Miguel Ribeiro, que é o presidente do Futebol Clube Famalicão, que está a fazer uma época absolutamente fantástica e todos nós o sabemos reconhecer, e disse uma frase que eu passo a citar. Há um filme que diz: este país não é para velhos. O Miguel Ribeiro diz que este país não é para clubes que não os grandes. Qual é a tua opinião? Ora bem, a minha opinião é básica e tenho-a defendido muitas vezes, porque em Portugal o futebol baseia-se em 3 clubes, nos ditos 3 grandes. Não sei se os serão, poderão ser em títulos, poderão ser em palmarés,
mas depois basicamente, se formos a ver, é mais difícil um Boa Vista meter 15 mil pessoas no estádio que um dos 3 grandes meter 50 mil. É mais difícil num Braga, num Guimarães, num Famalicão encher uma casa do que propriamente um dos ditos 3 grandes. Em relação ao que estavas a falar do jogo propriamente dito do Braga com o Boa Vista, temos aqui uma anuência de todos os clubes, à Federação, à Liga, às televisões, que acabam por ter que dizer um amém. E então acabam por ter que fazer o que esses clubes, o que essa Liga quer, o que essa Sport TV quer, porque isto baseia-se tudo nos direitos de transmissão. A nível de horários, a nível de dias, e a questão do Braga com o Boa Vista tem tudo a ver com isso, porque havia a concordância dos 2 clubes, os 2 clubes concordaram, os 2 clubes aceitaram que assim fosse feito, e depois acabamos por ter uma liga que diz: não senhor, nós é que mandamos, isto é tudo nosso, vamos fazer como nós queremos. Ricardo, deixa-me só acrescentar que a própria Comissão de Calendarização da Liga, que é composta por clubes, tinha aceite. Só que nestes clubes está o Leixões, o Mafra, o Cova da Piedade, o Tondela e o Gil Vicente, que até votam a favor, mas os votos contra são dos 3 grandes e acaba por vingar a tese dos 3 grandes. Convém também explicar a quem nos está a ouvir, e por isso o Sporting Clube Braga também ter reagido com grande veemência, se bem que a Liga depois veio alegar, e é verdade, também temos que dizer que o regulamento não permitia esta alteração e que o regulamento foi aprovado pelos clubes, e também já vamos falar sobre esta passividade dos clubes em zona de votação ou em altura de votação, que o António Duarte Odeleve já tocou, mas o que é certo é que os regulamentos às vezes também existem para serem de forma torneados a proteger o futebol português, porque o Braga queria esta alteração para poder preparar melhor o jogo com o Besiktas, e o Boa Vista, e bem, pôs de lado possíveis rivalidades e aceitou, disse: por nós tudo bem, vamos jogar, não é? Portanto, poderia ter sido aberto aqui uma exceção e aceitar o que os clubes queriam, não é? Eu penso que aqui não é uma exceção, aqui é lutar pelos interesses do futebol português, basicamente, e não só do Braga, do Boa Vista, claro, de qualquer outro clube. Trata-se do futebol português, querer dar competitividade a um campeonato que não existe neste momento, por todos os motivos que sabemos, e então alguém se lembrou de dizer que não, e não quis saber das opiniões de todos os outros que disseram que sim, mas alguém que se julga o dono do futebol português que disse que não, e chega, e não vamos fazer o jogo antes. Ricardo Silva, o representante do Vitória Sport Clube, também dar-lhe as boas-vindas, como é lógico. Ricardo, este tema peguei por aqui porque é o tema mais recente, como é lógico, há mais temas para falarmos, mas do ponto de vista do Vitória, o Vitória tem, e toda a gente concordará, também esta questão de exceção, que em Guimarães é-se do Vitória e não é, até nem é bem aceito, entre aspas, outro tipo de paixões, porque a do Vitória está muito enraizada. Como é que olha para esta questão do domínio dos 3 grandes, de tal forma que é o tal domínio do Pinheiro, que seca tudo à volta, não é? O Vitória historicamente também é verdade, e agora recentemente também... Mais eucalipto, não? Exatamente, é verdade, bem visto. E o Boa Vista, e já vou falar com o Ricardo sobre isso, tem estado e apostado numa postura mais, digamos, de comunicação, de via aberta. O Sporting Clube Braga recentemente tem batido muito o pé também à Liga e estes interesses instalados, mas o Vitória muitas vezes, até pegando na força dos seus adeptos, a sua história, tem várias vezes usado isso também para demonstrar que o futebol vai mais além dos 3 grandes. Como vitoriano, como é que olha para isto tudo? Antes de mais, boa tarde a todo o auditório e aqui aos meus colegas de estúdio. É uma honra estar aqui a representar o Vitória Sport Clube. Esta é uma luta antiga, uma luta nossa, nós todos que estamos aqui, antiga, porque o campeonato português não é tratado como um espetáculo, é tratado como uma quinta de 3 clubes, e aqui o resto à volta não interessa muito, ou apenas é para fazer campeonato e para que seja possível fazer um campeonato com X jornadas. Eu costumo, aqui o António Duarte disse que lhe chama os eu chamo-lhe os 3 beneficiários, porque é disso mesmo, eles beneficiam de regras e de coisas que mais ninguém beneficia no futebol português. Eles têm regras e nunca são, digamos, penalizados por ações que tenham cometido e outras coisas que façam, e como tal, esta luta, que é muito antiga, que já tem imensos anos, tem de ser travada de uma forma mais veemente, com ações que sejam
digamos, mais fortes e que façam com que as pessoas olhem para isto como um campeonato totalmente desigual e onde não há, em que a primeira coisa que tem que se mudar é o princípio de igualdade. Exatamente. Muito bem, deixem-me aproveitar para pegar também nisto que estava a dizer o Ricardo Silva, representante do Vitória, para voltar aqui a um tema também que me parece importante ouvir a vossa opinião. O Carlos Pereira, o presidente do Marítimo, recentemente deu também uma grande entrevista e agora vou começar por ti, Ricardo Monteiro da Silva, vamos dar a volta começando por ti, depois António Eduardo também e o Ricardo Silva do Vitória, Sport Clube, dizendo que o Marítimo não se vergava ou não era subserviente aos grandes, nomeadamente na questão dos empréstimos dos jogadores, como são outros clubes, e até diz que os grandes usam isso exatamente para dominar os outros clubes e o futebol português. E eu passo a citar, os clubes têm medo de transmitir essa hipoteca aos clubes grandes, apontou, sustentando que as ameaças dos grandes aos outros clubes são permanentes e que o Marítimo não se vergava a isso, ao contrário de outros clubes do futebol português. Também perguntar-te qual é a tua leitura sobre isto e já agora sobre esta questão dos empréstimos dos grandes aos restantes clubes, se achas que isso é de certa forma, como diz o presidente do Marítimo, um mal que existe no futebol português. Ora bem, na minha modesta opinião, o Sr. Carlos Pereira o que diz poderá valer o que vale, até pelas últimas atitudes dele. Será uma pessoa que não estará bem dentro do futebol. Em relação aos empréstimos, eu acho que os empréstimos é uma forma dos 3 eucaliptos, como foi aqui já dito, que eu penso da mesma maneira, secarem tudo o que está a resto, tudo o que está à volta. Isto porquê? Porque o poder do dinheiro também, não é? Acabam-se por se comprar jogadores e emprestar aos clubes ditos mais pequenos para não poderem jogar contra os clubes maiores, para se ter alguma, perdão-me a expressão, mas alguma pata sobre o mais pequeno. Aliás, o presidente do Marítimo, Ricardo, desculpa interromper-te, até diz exatamente isso. Diz que há jogadores que nem sequer vestem a camisola dos grandes, são comprados para emprestar aqui e ali estrategicamente para dominar certas coisas. Mas eu penso que aqui o problema não são os 3 ditos grandes que têm esse problema. O problema é o nosso futebol e as nossas leis permitirem que isso aconteça. Porque isto para mim será impensável num campeonato justo, como será impensável eu poder comprar um jogador e pô-lo a jogar num clube que é uma filial minha, não linearmente, não escrita nos papéis, mas acontece isto. E depois o que é que vai acontecer? Quando esses clubes começam a chegar muito alto, alguém por trás vem dos 3 eucaliptos, 3 estarolas, dizer já chega. E como tem esse poder por empresários, por jogadores, por tudo o que rodeia o futebol, que para mim é extra futebol, que não deveria de existir, nesses pontos depois acabam por ter essa pata em cima e dizer chega. Isso chama-se monopólio. Sim, é um monopólio que existe. Como é que 3 clubes conseguem deter os direitos esportivos de cerca de 500 jogadores? Isso não deveria ser permitido. Qualquer clube. Ricardo, vou-te pedir só um momento que nós vamos aí alterar uma coisa no teu microfone para poderes ter a mesma capacidade. Exatamente. Não foi, é um problema técnico que vai ser já resolvido prontamente. António Duarte, e já voltamos ao Ricardo Silva. O que é que acha destas declarações do presidente do Marítimo? Eu lembro aqui, no entanto, que recentemente o António Salvador, também das várias quesilhas que tem tido recentes, em nome do Sporting Clube Braga, uma delas bastante forte foi que o Benfica, por causa da questão da contratação dos jogadores, até da intromissão do Benfica em negócios que o Braga estava a fazer, supostamente. Obviamente que a leitura do Benfica é outra. Relembro o caso dos 2 jogadores de Leixões que o Sporting de Braga queria e que originou ali até uma troca dura de acusações de parte a parte. Também com o caso Schettino no Santa Clara, o Sporting Clube Braga tem vindo, e diz o Sporting Clube Braga que quer denunciar isto publicamente, precisamente para demonstrar o que está a passar, e esta tentativa de monopolização, como dizia há pouco o Ricardo Silva, por parte dos grandes. Qual é a sua leitura também em relação à posição do clube que representa? Isto é assim. Esta situação é um problema cultural do futebol, mas também tem a legislação desportiva, portanto, que lhe dá força ou lhe retira a força. Quanto a Carlos Pereira, conheço Carlos Pereira há muitos e muitos anos, ainda ele era vice-presidente do Marítimo, portanto conheço o seu percurso. É um defensor do futebol, é um indivíduo com muita experiência, que acrescenta qualquer coisa, mas o seu posicionamento muitas vezes faz aquilo que é defender o seu espaço.
E penso que nós aqui que estamos de facto com esta leveza de não termos cargos institucionais e sermos apaixonados pelo futebol, porque temos adeptos. Portanto, nós temos o amor ao nosso clube, mas fundamentalmente é a paixão do futebol que nos move. É o tal adepto que sabe ganhar e sabe perder, que quer acrescentar qualquer coisa, porque consegue, com o amor fortíssimo que tem ao seu clube, coloca sempre a fasquia na paixão do futebol, naquilo que se disputa nas 4 linhas. E é aquilo que estamos aqui a discutir. E o futebol deveria ser assim. Exatamente. Portanto, queremos sempre ganhar. Queremos aquilo que nós temos, como estão aqui 3 clubes, talvez da maior força do futebol português, tirando os tais 3 estarolas, com uma história social, riquíssima, com uma postura adepta fantástica, com percursos lindíssimos. São clubes que acrescentam não só ao futebol, mas até ao desporto em si, porque somos ecléticos, também temos essa força social, portanto sabemos estar, ocupamos um espaço com mais força. Exatamente, ocupamos um espaço importante. Agora, quanto a esta situação, eu continuo a dizer que aqui os clubes continuam a ter a grande responsabilidade daquilo que muitas vezes passa. Era porque eu dizia há pouco, António Duarte, e para todos. Temos de ter esta frontalidade. Quando chega a altura de votar da Liga, ora bem. Mas aí já entraremos nós. E agora já ouvimos. Exatamente, Ricardo. Temos que ter um nível de exigência para com as nossas direções. Exato, é este sentimento. Temos que ler tudo o que é que se está a votar. Exatamente. E dizer, espera aí, isto não está bem. É esta exigência. Exatamente. Porque é quando se cria um G15 e um G15 que não existe. Claro que não existe. É uma fanchada. Os primeiros a atacar, assim puder dizer, os 3 grandes, e temos uma anuência a tudo o que os 3 eucaliptos dizem. Porque nós temos os direitos televisivos, que chegamos a um ponto em que é ridículo. Não é possível continuar assim. É impossível. É ridículo essa discussão. Vai demorar pelo menos 20 anos para que a gente tenha a mesma capacidade financeira desses 3 clubes. Ricardo, eu não colocaria a fasquia. Mesmo com, por exemplo, vamos pegar, e obviamente do lado de Vitória não leva a mal, mas havendo o peso que o Vitória tem, dos seus adeptos, a sua história, o Boa Vista, campeão nacional, o Braga, que tem crescido até a nível infraestrutural, etc. Mesmo assim, o Ricardo Silva, como vitoriano, acha que poderão ser precisos esses 20 anos para chegar perto? Não, da forma que as coisas estão, em menos de 20 anos é impossível a gente conseguir. Deixa-me colocar então a questão. Isto é importantíssimo. Isto é importantíssimo. Este espaço é tão importante, Ricardo, que nós não podemos dar 20 anos a isto. Não podemos. É hoje para começar amanhã. É isso mesmo. Eu estou a dizer, neste atual contexto. Se continuar tudo assim, não é? Continua tudo assim, demoramos 20 anos a conseguir ter esta capacidade financeira. Eu penso que diz, Ricardo Monteiro da Silva. Eu penso que aqui o problema passa, não é por nós adeptos que queremos mudar isto, são as próprias direções dos clubes. Exatamente. Sim, mas nós temos que ter Braga, do Guimarães, do próprio Boa Vista. A exigência tem que começar em vocês, não é? Nas Assembleias Gerais dos vossos clubes, para depois. Com certeza. Mas as próprias direções é que têm que tomar essa posição e fazer mais de um G15 que existe e que existe para nos defender, e quando há reuniões de G15 não irem encartilhados subservientes encartilhados totalmente, para levar aquilo que querem que os 3 grandes digam. Mas, Ricardo, eu vou aproveitar essas palavras por isto. Vamos lá ver. Mais força, não é? Nós temos de ter aqui um papel importantíssimo eu costumo chamar a isto, nem diria bem transparência, porque a palavra é muito forte, mas temos de ter a frontalidade. Nós sabemos o que são os poderes. A massa adepta, os associados, são a força maior, são a força importante dos clubes. Ponto. O dirigente são pessoas que têm o seu espaço pontual, que o entendemos, até porque já foi. Representa-nos, portanto. Também há aqui que pegarem mais qualquer coisa. Quando se fala aqui no G15, e permite-se que se façam reuniões fora da sede da Liga, isto é um crime para o futebol. É um crime de lesa pátria. É verdade. Porque no espaço que tanto lutamos para que ele pudesse existir, e eu não sei vocês, mas pronto, nem é importante. Todos nós contribuímos para que houvesse uma sede de futebol português no Norte, não sendo nortistas ou sulistas, que eu não fui, mas foi uma reivindicação, foi uma luta feroz, com Pimentas Machados, com Valentim Loureiros, com Lito de Almeida. Portanto, foi uma luta que nós fizemos, que se revêem
nos seus adeptos. Porque não foi o dirigente individual, porque o próprio dirigente hoje, sabendo da força que o futebol tem, social e economicamente, muitos deles são arrastados para essas situações. E nós, adeptos, temos que estar atentos a isso. Temos de ter capacidade crítica. Do Braga já há 15 anos. 15 anos. Há um bom par de anos. Sim. E nunca ouvi insurgir-se contra os três grandes, tirando o último ano e meio. Sim, recentemente sim. Não é questão do seu António Salvador. Sim, o ser do outro clube. Ou seja, quem seja agora, nunca ouvi ninguém insurgir-se, tirando no último ano ou ano e meio, quando alguém diz, não, isto está mal. E efetivamente está mal. Agora, é preciso ter coragem para se dizer que está mal. E essa coragem não existe. Mas, porque depois entram os empresários. Ricardo, mas essa é que é a nossa força. Aqui não está-se a discutir António Salvador ou a discutir o A, o X, o Y. O que está-se a discutir é os valores do futebol. E nós aqui, tendo a paixão, o amor pelo nosso clube, tendo paixão por este desporto que se chama futebol, que tem uma força social enormíssima e que o queremos de facto distribuído, queremos que ele seja aceito por um todo, temos que denunciar estas situações. Não é muito importante falar nos presidentes. O que é importante é falar nas assembleias da Liga, onde o espírito e as leis que vão ser votadas estejam de acordo com aquilo que nós aqui defendemos, que no fundo é aquilo que os nossos consócios defendem. Mesmo, de acordo com o que os sócios querem. Exatamente. Lá está, as direções dos respectivos clubes têm que se conduzir também pelo que os sócios querem. Não só pelo projeto que eles têm, obviamente, claro que têm que atender ao seu projeto e as formas de lá chegar, mas é fundamental que defendam os adeptos e a forma como eles defendem os seus clubes. Sim, não chegar às reuniões e esquecer isso e assinar de letra, tipo, é só pôr um X e já está tudo, não pode ser. Porque, Ricardo, a força dos nossos clubes é muito grande. Vitória, o Boa Vista e o Sporting de Braga, pela sua força social, sempre distinguimos o que é ou não abanar a cabeça. E é extremamente importante nos tempos em que estamos. Mas é importante que os clubes façam mesmo isso. Mas o que se passa neste momento é precisamente esse abanar a cabeça. É a força nossa dos adeptos que tem que impor estas situações. Mas os adeptos chegam à Assembleia Geral, elegem um novo presidente, e o novo presidente, quando chega a um poder que já está instituído. E vai precisamente abanar a cabeça. Chega à Liga e abanar a cabeça. Até quanto mais não seja, chega o empresário A, B, C, e deste tem que ser assim, e os próprios clubes vão ter que ir nesse seguimento. Aliás, eu acho que foi isso que o Sporting Clube Braga recentemente quis denunciar. Deixem-me só lançar mais um tema para a mesa, porque senão o tema vai se esfumar, o tema e o tempo. E nós não contribuímos aqui na primeira vez para aquilo que nós queremos fidelizar os nossos ouvintes também aqui na Rádio Estádio. Vamos começar pelo Ricardo Silva do Vitória, que há pouco, por aqueles pequenos problemas, teve menos tempo de antena, digamos assim. Ricardo, a desatualização dos direitos televisivos, como já acontece um pouco por toda a Europa, Portugal até faz lembrar aquele homem que vai encontrar mal na autoestrada e acha que ele é que está certo e os outros é que estão errados. Portanto, nós continuamos longe desse patamar. Pedro Proença diz que antes dos próximos 8 anos que não vai haver centralização, mas eu sinceramente, eu lanço para vocês o tema, que vocês é que estão a representar os vossos clubes, não vejo outro caminho para se poder aproximar ou acabar com o fosso que foi cavado durante estes anos todos. Fácil não será, conhecemos todos a mentalidade do futebol português e o poder dos três grandes, evidentemente que os três grandes serão os maiores objetores a tudo isto, mas pergunto